Pessoal, boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Michele Sena, sou a gestora aqui responsável pela empresa Life Saúde e Fisioterapia. Primeiramente, queria agradecer a Renata, é uma parceira, uma colega de profissão, uma parceira, também uma amiga. Nós estamos dando continuidade no processo de educação continuada aqui da Life Saúde, onde mensalmente nós temos treinamentos voltados para fisioterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional, que é a nossa área de atuação, né, de equipe multidisciplinar dentro da assistência domiciliar. Então, para vocês, para quem tiver interesse, quiser nos acompanhar, nós temos uma página lá no YouTube, onde os treinamentos ficam lá, todos gravados, né? Esse treinamento ele vai estar lá liberado após 7 dias. Então, quem puder acessar é Life Saúde underline domiciliar o nosso Insta e a página é Life Saúde domiciliar no YouTube. Eu vou deixar aqui depois direitinho, tá bom? Então, a aula está disponível dentro de 7 dias. Eu já deixei aqui no chat a lista de presença, então eu preciso que vocês que estejam participando preencham corretamente com o e-mail, o telefone para o envio do certificado e o material da aula, tá bom? Então é importante que todos preencham. Ao longo do treinamento a gente vai disponibilizando, porque vai subindo as mensagens, né? Mas é importante que seja preenchida, porque se não tiver preenchida, a gente não consegue viabilizar o envio do certificado, tá bom? Porque é por aqui o controle, independente do Simpla, a gente faz o controle por aqui, porque é quem participa da aula mesmo, tá bom? Então, a gente está dando início, como eu falei, a mais um treinamento. Queria agradecer a Renata. A Renata, ela é da Power Brief, né? Uma parceira nossa. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o treinamento muscular respiratórios e suas novas tecnologias. Falar um pouquinho do Smart, né? O novo equipamento que tem aí no mercado. E na realidade, a gente já fez um primeiro treinamento, né, Rê? Por isso que eu falei, quem tiver interesse, dá uma olhadinha lá no YouTube, que a gente falou um pouquinho sobre o treinamento muscular, sobre o Power Brief, né, no ano passado. E a ideia é que a gente possa sempre estar passando para vocês essas atualizações sobre os equipamentos, sobre estratégias, né, para o atendimento domiciliar. Renata, por favor, fique à vontade. Eu vou estar acompanhando aqui, pessoal, pelo chat para a gente fazer essa integração. Então, a gente pede, quem for tendo dúvida, pode colocar no chat, eu vou passando as perguntas e no final a gente abre realmente para que a gente possa discutir, conversar, ter um pouquinho de troca de experiência, que isso que é o que faz muito sentido para nós, que a gente possa realmente disseminar as boas práticas. E o quanto maior número de pessoas, né, tiverem assistindo, puder compartilhar, a gente agradece. Rê, por favor, fique à vontade, viu? Bom, boa noite, pessoal. Muito prazer em estar com vocês nessa noite. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me interromper, não tem problema, tá? Se precisar, eu respondo na hora, não tem problema, ou a gente abre depois para dúvidas, tá? Então, nossa ideia é falar um pouco sobre novas tecnologias, tá? As tecnologias digitais da PowerBrief e também a gente fala um pouco de equipamento mecânico, que muitas pessoas têm dúvidas nas cores, da distribuição de primeira geração, segunda geração. Então, a ideia é falar um pouquinho de tudo e no final a gente fala aí do Smart, que é a nossa nova tecnologia, nosso lançamento, e as diferenças daí que ele tem para os equipamentos digitais da Power, tá? Então, me apresentando, eu sou a Renata, eu sou fisioterapeuta da Power Brief há 7 anos, tá? Respondo também pela parte de serviço de atendimento ao cliente, respondo pela parte de responsabilidade técnica, tá? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem. Agora, a parte de Smart, ela está sendo vendida pelos nossos distribuidores, então muitas vezes as pessoas compram e eles não passam os nossos contatos, tá? Então, primeiro, eu estou à disposição, qualquer dúvida que vocês tiverem, é possível marcar treinamento, é possível a gente conversar pelo WhatsApp, é possível a gente conversar por telefone, então fiquem à vontade para me chamar, entrar em contato comigo. No meu Instagram tem o meu telefone ali de acesso, pode me chamar ali no WhatsApp, tá? Para responder qualquer questão técnica, comercial ou algum problema que você tenha com os equipamentos da PowerBrief. Então vamos lá. Primeira coisa que eu gostaria de falar, né? A gente vê aí no mercado algumas tecnologias da PowerBrief, né? E às vezes as pessoas não entendem a diferença. Por que esse custa mais caro? Que recurso a mais esse tem? Então é importante a gente falar que é uma escadinha a linha digital da PowerBrief, né? E, então, eu vou falar para vocês termos, mas também falar os equipamentos. Por quê? Muitas vezes a pessoa fala, olha, mas o K5 ele faz avaliação da pressão expiratória máxima? Então, assim, meninas e meninas, o K5 não faz avaliação de pressão expiratória máxima, tá?
Ele faz avaliação pelo índice chamado S-Index, tá? Quem que é o S-Índice? É um índice de força muscular criado pela própria PowerBrief quando criou alguns equipamentos digitais, ele é a partir do K3, tá? Então, vamos dizer que ele chega no mesmo lugar que a pressão expiratória máxima, ele vai te dar força muscular inspiratória. Só que ele traça um caminho diferente. Ele traça uma relação entre pressão e fluxo. Então, algumas vezes é uma manobra um pouco mais fácil de ser realizada pelo paciente, porque a válvula está aberta, ele não precisa fazer aquela força toda, tá? E é uma manobra bem validada na literatura, por quê? Porque o K5 é um equipamento de custo-benefício melhor aqui no Brasil, tá? Então a gente vende bastante por isso. Então, no K5, que é uma tecnologia digital, e depois eu vou mostrar para vocês as diferenças, você não tem a Paymax, você tem o S-Index, tá? Já no KH2, que é esse azul, além do S-Index, você também tem a avaliação estática da musculatura respiratória. Você também tem pressão inspiratória máxima, tá? Então, isso é um dos diferenciais. O KH2 custa mais porque tem mais recursos, tá? Além de ter uma interface mais completa, ele tem a pressão inspiratória máxima e ele tem o S-Index, tá? Além de avaliação e treino de endurance respiratória. E aí, o nosso recém-lançamento, que é o Smart Adapter, tá? O Smart Adapter, ele também avalia pela Paymax, pela manovacometria, tá? Qual que é o grande diferencial desses dois equipamentos? Ele também faz a pressão expiratória máxima, tá? Então, a Bauerbrief tinha lançado o equipamento mecânico, mas ela não tinha lançado um instrumento avaliativo, que agora ela lançou, que é o Smart Adapter, tá? Que é um adaptador inteligente. Renata, ele veio para ser um manovacômetro? Não, ele veio para ser uma digitalização da linha mecânica da Power. Mas ele tem esse plus, que quando eu coloco esse plugzinho nele, que vem separado aqui, né? Eu consigo fazer a manovacometria, tá? Certo, pessoal? Então vamos lá. Tem algum áudio aberto, né? Os outros pacientes da UTI. A cardiopata ficou pleníssima. Ela me deu trabalho, para não dizer que ela não me deu trabalho. Você consegue fechar o áudio dela, Nina? Ela quis descompensar e a doutora ajustou as coisas dela lá e pronto. Depois acabou. Então vamos lá, pessoal. O que a linha Power Brief faz? Fortalecimento muscular respiratório, tá? Quando eu falo sobre TMR, eu falo os dois tipos de musculatura, a inspiratória e a expiratória. Quem são esses músculos? Então, principalmente diafragma, tá? O que é a inspiração? É a contração do diafragma que se abaixa, eleva as costelas e entra ar no meu pulmão por diferença de pressão, tá? O que é a expiração? O diafragma relaxa, então ele vai elevar, baixa as costelas, tira o volume, tá? O ar sai do pulmão por diferença de pressão. Então, o que a linha de treinamento respiratório faz? Ele vai trabalhar tanto o músculo inspiratório quanto o músculo expiratório. Esse é o principal foco do Power Brief. E aí, por que que hoje mesmo, né? A gente estava lendo lá, alguém na rede social falou: olha, mas cuidado, não serve para todo mundo. Gente, não serve para todo mundo quando você tem uma contraindicação. Porque, senão, qual é o sentido de fazer uma fisioterapia se não fortalecer um músculo? Então, esse é um dos nossos objetivos. A gente sabe que as nossas engrenagens muscular, respiratória e cardio, elas funcionam quando elas estão em harmonia. Aí elas funcionam bem. Então, não é necessário que seu paciente tenha uma fraqueza muscular para que você faça um treinamento muscular, porque a gente sabe que músculo, como diz a Renata, é órgão vital, tá? Então, meu paciente não, ele tem DPOC, mas ele não tem uma fraqueza muscular, então ele não precisa treinar. Será, gente? Será que ele não precisa treinar? Isso que é importante dizer, tá? Por que eu preciso treinar o diafragma? Primeiro, porque ele tem uma ação respiratória, tá? É o principal músculo inspiratório. Quando ele contrai de uma forma efetiva, eu tenho uma pressão negativa, então eu tenho um melhor funcionamento do volume pulmonar. Eu tenho uma ação secundária também, tá? Então, ele vai ajudar na pressão intraabdominal, na defecação, na micção, no parto e na tosse, tá? Então, o diafragma não serve só para respirar, ele auxilia outras funções do nosso corpo, tá? E também possui ali orifícios em que a gente tem a passagem de esôfago, de artéria. Então, assim, pensa que um paciente que tem um refluxo gástrico, e suas queridas fonos
sabem muito bem falar sobre isso. O paciente que tem refluxo, elas trabalham muito TMI. O paciente que tem disfagia, elas trabalham muito TME. Por quê? Porque você está trabalhando indiretamente outras partes do seu corpo, tá? Ah, Renata, mas por que que eu tenho que treinar o diafragma se eu estou respirando, eu estou viva, tá tudo certo, eu não preciso pensar nele. Como eu preciso pensar num quadríceps, num bíceps? Primeiro, porque ele é composto de 50%, 55% de fibras vermelhas mais resistentes e 45% de fibras brancas, tá? Então, o músculo em si, ele é muito resistente à fadiga, ele precisa dessa resistência, porque nós estamos 24 horas usando ele, certo? Só que a gente precisa treinar para melhorar essa eficiência dele. Neonatal também a gente treina, crianças pequenas a gente treina também. A gente treina também pela plasticidade, ou seja, a proporção de fibras ela muda com a idade. Então, por que que eu tenho que treinar o idoso? Porque eu tenho um índice alto de sarcopenia, eu tenho um índice alto de osteopenia, e tudo isso vai fazer, o treinamento respiratório, ele vai fazer com que haja uma estimulação óssea e uma estimulação muscular nesse paciente, tá? Então, a gente precisa, a gente entende que não dá para treinar todo mundo dentro de um hospital, porque o hospital não vai permitir você fazer isso. Mas aquele paciente que você atende no domicílio, você consegue treinar esse paciente e você consegue ter muito resultado por isso, certo? Quais são os princípios do treinamento muscular? Por que que eu tenho que treinar o diafragma? Porque eu treino quadríceps, porque eu treino bíceps. E o que que eu tenho de vantagem em cima disso? Eu tenho aumento das fibras musculares devido às pequenas lesões. Então, essas pequenas lesões, elas são reconstruídas e aumentando ali o número de proteínas contráteis. O treinamento de força, ele aumenta o recrutamento de unidade motora. Então, ele melhora a sincronização entre fibra e produção de fibra, estimula o crescimento ósseo, tá? Então, ele aumenta a densidade mineral óssea e reduz o nível de osteoporose, e ele também melhora o sistema nervoso, tá? Então, ele faz uma contração e ele aumenta essa melhor eficiência dessa parte nervosa, certo? Então, em quem eu vou treinar, gente? É vasto. Doença pulmonar, doença cardíaca. Ah, eu trabalho com atleta. Performance, a gente utiliza demais o treino respiratório também. E eu dou desmame, tá? Então, assim, a literatura é muito vasta no que diz respeito a treinamento muscular inspiratório, principalmente, tá? Então, se você sentar ali na PubMed e procurar qualquer patologia, você tem um artigo científico de base. Então, isso é muito interessante porque nos norteia quanto às evidências científicas. Um dos principais focos do treinamento inspiratório é a questão do metaborreflexo respiratório. Então, quem que é o metaborreflexo? Quando eu aumento minha frequência respiratória, eu tenho uma diminuição do aporte de oxigênio para membros inferiores e partes distais. Isso porque meu corpo fala, Boa ops, noite. essa pessoa precisa respirar antes de estar viva, de estar de pé. Então, precisa estar viva antes de estar de pé. Então, toda a nossa parte muscular, ela vai recrutar muito oxigênio e diminuir o aporte de oxigênio. Por isso que muitas vezes a gente corre, quando a gente chega no local que a gente precisa parar, a gente não está aguentando ficar em pé. Por quê? Porque a demanda ventilatória foi maior e o meu corpo concentrou a minha distribuição de oxigênio no músculo. Então, quando eu penso no meu doente cardíaco, por exemplo, que tem dificuldade nas AVDs, isso vai ser muito interessante. Quando você melhora essa distribuição de oxigênio, ele vai melhorar as atividades de vida diária dele. Vai passar por nós, pobres mortais, para subir uma escada até o atleta de alta performance, que precisa de 0,01 segundo para melhorar, tá? Eu achei interessante essa parte do esporte, que eu estava vendo uma webinar lá da Power Briefing do Reino Unido, né? A indústria mesmo, com um atleta de montanha. E ele, de forma alguma, falou o protocolo que ele usa. Por que que ele falou que ele não fala o protocolo? Porque outras pessoas podem copiar e ele a concorrência dele vai copiar o que ele está fazendo. Então, assim, as pessoas pensam no treinamento respiratório no esporte, mas muitas vezes elas não falam por isso, pelo medo do concorrente fazer igual, tá? Mas é muito importante, principalmente para a questão de metaborreflexo. Então, quais benefícios eu vou ter? Melhora de volume pulmonar, diminuição da ação do metaborreflexo, melhora de dispneia, essa é uma das primeiras sensações que o paciente tem, melhora de VO2, recuperação pós-esforço. Temos literatura também em refluxo gástrico e disfagia.
O treino expiratório, a gente tem literatura até em melhora de coordenação motora, tá? Então, o paciente que fez o treinamento expiratório, ele melhorou a coordenação motora, tá? Então, a gente tem uma literatura vasta aí no assunto. Aí, vamos falar de treinamento respiratório. Nós precisamos falar desde o mais simples até o mais moderno, tá? Então, eu sempre gosto de falar que se você acha que o respirão não funciona, você precisa repensar no que você está indicando para o seu paciente. Não que seja a tecnologia mais moderna, não, gente. A tecnologia mais moderna é carga linear. Só que muitas vezes o seu paciente não pode comprar um Power Brief. E o respirão, ele vem para fazer o treinamento respiratório com carga linear, ou seja, eu não tenho precisão de carga, mas eu tenho treinamento. E o que é preciso saber é que existem diferentes equipamentos com diferentes cargas. Então, se eu pego um Respiron Easy que vai de 4 a 20 centímetros de água e vou dar para um atleta, quem está errando sou eu na indicação. Não que o equipamento não funciona. Para um atleta, eu vou dar um Atletic 1, um Atletic 2 ou até um Atletic 3. Tá? Então, eu preciso pensar qual é a força muscular do meu paciente, isso eu posso avaliar pelo K5, pelo KH2 ou pelo SMART, para poder melhor indicar um treinamento respiratório com o Respiron, tá? E aí, falando de linha Power Briefing, eu gosto sempre de mostrar, porque é sempre uma dúvida, né? Na linha, nas gerações, o pessoal sempre tem essa dúvida. Então, assim, a linha Power Briefing, ela se divide entre equipamento mecânico, onde eu só tenho treinamento, e equipamento digital, onde eu tenho avaliação e treinamento, tá? Falando em linha mecânica, eu tenho duas gerações. Eu tenho a geração Classic, que é o equipamento um pouco mais robusto, um pouco mais pesadão, e eu tenho a minha segunda geração, que é a geração Plus, que é um equipamento mais leve, mais anatômico, com maior número de níveis de carga, tá? Ambos fazem a mesma coisa, porém, a segunda geração é um pouco mais moderna. E nos digitais, no Brasil, a gente trabalha muito com K5 e KH2, porque são os equipamentos que têm software, que a gente faz o Inmetro de K3, K5 e KH2, mas principalmente K5 e KH2 por conta de software, tá? Tudo bem até aí? Alguma pergunta, Mi? Tranquilo, Rê, por enquanto nada. Ótimo. Então vamos lá, pessoal. Falando de linha Classic, primeira geração de Power Brief, lembrando que a linha Classic não adapta ao Smart Adapter, tá? Smart Adapter só adapta na linha Plus e na linha X1. Então, se você tem uma linha Classic, você precisa e comprou uma Smart, você precisa pensar numa linha Plus para você poder adaptar, porque o objetivo dele é esse. As cores. O que as cores significam? Ambas as gerações, as cores significam principalmente evolução de carga de um nível para o outro, tá? Só que na linha Classic, todos começam com 10 centímetros de água. Então, aquela marcação que a gente vê no equipamento não é uma marcação de carga, é uma marcação de nível. Eu tenho que ter a minha tabelinha em mãos para eu entender qual nível meu paciente vai fazer, certo? Que eu vou chegar, qual nível ele vai fazer? Vou explicar para vocês depois, mas a melhor forma de se fazer isso é tendo um equipamento digital da Paula. Então, beleza. Branco. Todo equipamento branco da PowerBrief tem o nome de Magic. Então, pode ser o Classic Magic, é essa geração. Ou Plus Magic, é uma segunda geração. Quando que eu vou usar o Magic? Paciente debilitado, paciente com grandes comorbidades ou pacientes idosos, tá? Então, se você... eu trabalho só com idoso. Não se preocupe, você pode trabalhar sempre com branco, tá? Porque eu preciso dar um equipamento para o paciente que ele consiga iniciar o treinamento e ele consiga evoluir também. Então, não, o Classic HR começa com 10, tá bom, você vai conseguir fazer no primeiro nível. Quando você chegar no segundo, 40 centímetros de água, o seu paciente grave, ele não vai conseguir fazer, tá? Então, a gente tem que pensar nisso, aonde meu paciente está e aonde eu quero chegar com ele. Então, geralmente a gente faz isso. Linha branca e verde, paciente mais grave, crianças, idosos. O azul eu gosto muito de trabalhar com jovens e performance. E o vermelho, somente alta performance, tá? Mesma coisa da linha Plus. A linha Plus, elas não começam todos com a mesma carga, mas é o mesmo princípio. Branco e verde, paciente mais grave, mais debilitado. O azul no paciente mais jovem e performance, e o vermelho somente alta performance, certo? Acho muito difícil alguém chegar no final do MR, que é o azul, 186 centímetros de água. O paciente precisa ter um API de 300, né? A maior que eu vi foi de 200 do Paulo Eugênio, mas que isso eu ainda não vi. Então,
Eu acho muito difícil a pessoa chegar, então eu acho o azul bem ok, assim, para performance, porque o vermelho eu acho meio desestimulante, que aí chega uma hora a pessoa não consegue passar aquela força e aí fica mais desestimulante o treinamento. Então eu gosto muito do azul. Vermelho é muito raro eu indicar. Então, beleza. Aí, passando das linhas mecânicas, a gente vai para as linhas digitais da PowerBrief. Gente, linha digital é padrão ouro de treinamento, tá? Por quê? Além de eu avaliar, de eu ter curvas, de eu ter PDF, de eu ter volume, de eu ter pico de fluxo, eu tenho treinamentos, tá? Então, na prática, você precisa só de um K5. Você já avalia e treina seu paciente só nesse equipamento, utilizando o filtro, tá? Porém, o K5 ele é inferior ao KH2, tá? O KH2 ele é superior ao K5. Então, por quê? O que eu falei para vocês, o K5 avalia só o S-index e o pico de fluxo índice, mas ele tem vários treinamentos que eu vou mostrar para vocês. Então, é uma das tecnologias que eu gostaria de falar hoje. É muito interessante, vale o investimento. E aí eu vou para o KH2. Qual é a diferença do KH2? É nada. Por que que a diferença de preço é tão grande? Por quê? Além de ter o pico de fluxo o S-index, ele tem a pressão inspiratória máxima, com gráficos, com PDF, ele tem avaliação e treino de endurance também, tá? Por isso ele é um equipamento superior. Vou falar para vocês, quem mais utiliza o KH2 são hospitais, grandes hospitais, ou realmente falando, eu quero o melhor. Aí ela compra, mas assim, 80% dos fisioterapeutas têm K5 e ele atende super bem, tá? Aí o que eu acho legal colocar, até ele falou no webinar, a diferença do treinamento mecânico com o digital. Então, assim, quando eu pego meu equipamento mecânico, coloco uma carga, por exemplo, de 10 centímetros de água, quando o paciente inspirar, enquanto ele sustentar os 10 centímetros de água, eu tenho treinamento. Quando ele não aguentar mais, acabou meu treinamento. Eu preciso que ele tenha força de 10 centímetros de água para que a válvula abra. E aí, isso, quem tem o Smart acompanha também. Rê, mas não tá, o paciente não está fazendo inspiração bem sucedida. Por quê? Ele não está abrindo a válvula. Ele não está conseguindo. Isso é uma coisa legal do Smart, porque antigamente a gente, e agora? Será que tá? Será que não tá? O Smart vai mostra isso pra gente, tá? Só que o equipamento digital, ele tem esse plus, que é, quando o paciente não suportar os 10 centímetros, ele lança 5, ele lança 4. Então, ele vai lançar carga durante todo o processo inspiratório, mesmo que não seja a carga que você propôs ao seu paciente, tá? Porque ele é isocinético, então ele consegue entender que o paciente não tem essa força e lança menos carga, e lança menos carga. E ao mesmo tempo, mais também. Então, por exemplo, coloquei lá para o seu José 30 centímetros. Estou vendo lá no gráfico, vou mostrar para vocês que ele está fazendo 50 em todas as inspirações. E o equipamento está dando 50. Então, por que eu vou manter os 30? A literatura me diz carga baixa não é interessante, você precisa impor uma carga para que haja o benefício do treinamento muscular, tá? Então, o software ele consegue te dar isso. Você estuda as curvas do paciente, então isso é muito legal. Aqui E é um na exemplo. prática, na realidade, o paciente percebe isso, né? Porque eu já usei, fiz o teste. O paciente tem o mecânico e eu faço com o eletrônico. Quando a gente troca, ele fala que não tá igual no primeiro É, momento. ele sente Ele tem uma porque sensibilidade, né? Ele consegue é. perceber, né? Sim, e ele lança a carga todo o processo inspiratório, Sim, né? Então, é uma carga mais efetiva, então, um treinamento mais efetivo, né? sim, Com sim. certeza. Aqui é um exemplo, para quem não tem o K5, né? É um exemplo de uma avaliação do K5, do S-Index. Então, quando eu sento meu paciente e faço as inspirações, eu consigo entender, ó, essa faixinha cinza aqui seria o predito desse meu paciente, esse seria o primeiro dia de avaliação dele. Então, o meu paciente não gerou um pico de fluxo único, ele ficou sofrendo, ele não conseguiu gerar potência para alcançar o predito dele, ele não conseguiu gerar resistência, ou seja, eu estou vendo ele puxar, inspirar, mas o equipamento está vendo ele fazer isso aqui, porque ele avalia 4.000 vezes por segundo, tá? E esse outro relatório seria um relatório de retorno de 30 dias do paciente. Então, olha, a diferença, ele foi de força muscular de 44 para 109, passou o predito, e o que é mais interessante, eu vi a curva. Então, eu entendi que ele melhorou em potência, porque ele alcançou o predito, em resistência, porque ele tem curvas mais lineares, tá? Então, isso é uma tecnologia digital, né?
é uma tecnologia avançada, ou seja, eu estou entendendo onde o paciente está e eu consegui mostrar para ele, para a família, para o médico, aonde ele pode chegar. Isso com treinamento respiratório, tá? Tanto no K5 quanto no mecânico. Tem gente que treina no K5, tem gente que treina no mecânico. Então, é muito legal. E o equipamento te dá um laudo que você põe ali a sua anamnese, esse laudo vai para o médico, vai para o paciente. Então, é bem interessante para você comprovar o seu trabalho, né? O seu bom trabalho. Uma coisa legal também do K5 e do KH2 é que eu tenho diversas interfaces de treinamento. Mas eu trabalho com criança, mas eu trabalho com paciente não colaborativo, não tem problema. Existe uma interface no equipamento digital, isso tanto no K5 quanto no KH2, em que você fala assim para o equipamento: avalie você, meu paciente, eu não tenho condição de avaliar. Isso chama treinamento automático. Então, eu, enquanto físio, só coloco a porcentagem que eu quero esse treinamento. Então, o próprio equipamento, nas duas primeiras inspirações, avalia o paciente e predita a carga sozinho, de acordo com a carga que você, a porcentagem que você escolheu para ele. Então, é muito legal porque muitas vezes o paciente não entende a manobra de avaliação, não tem aquele paciente que vai fazer espirometria, manda inspirar, ele inspira, manda inspirar, é uma confusão. Então, vai ter aquele paciente que você vai falar: meu Deus, eu não estou conseguindo avaliar. Não tem problema, o próprio equipamento avalia para você, certo? E tem os treinamentos manuais também, ou seja, eu entendi, ele conseguiu fazer uma boa avaliação, eu preditei uma carga e joguei aqui a carga e dou para o meu paciente treinar. Existe também, pessoal, o treinamento customizado. Eu acho muito legal o treinamento customizado porque você cria diferentes treinamentos. Então, assim, meu paciente precisa de potência. Eu posso criar um treinamento com cargas maiores e menor número de repetição. Meu paciente precisa de resistência. Então, eu diminuo a carga e aumento o número de repetição. Eu quero que meu paciente treine na especificidade do esporte dele. Qual é o esporte? Ele faz o sprint na bicicleta. Eu posso criar um treino personalizado com cargas maiores, mais explosivas ao final do treinamento. Então, isso é muito interessante, né? Eleva a sua terapia a outros níveis. Outra coisa que é legal dessa tecnologia de K5 e KH2, eu tenho vários tipos de demonstração de treinamento. Então, eu tenho a forma de velocímetro, onde eu estimulo o paciente, mas mesmo assim eu vejo fluxo, eu vejo volume, eu vejo potência. E eu tenho os gráficos, que eu consigo entender sofrimento, eu consigo entender fluxo, eu consigo entender força, qual foi a carga que o paciente fez, mesmo eu colocando 30. Foi 30 menos? Mesmo? Foi menos? Foi mais? Tudo isso eu visualizo nessa tecnologia, que é uma coisa legal também, tá? Alguma dúvida, Mi? Não, por enquanto não, Rê. Beleza. Vamos falar sobre treino expiratório. Então, o Power Brief também tem a linha expiratória. Então, a gente não tem um equipamento que faça o INSO-ES. A gente tem equipamentos diferenciados. Por que isso, Renata? Primeiro que a literatura tem alguns artigos que dizem que treinar INSO-ES no mesmo ciclo respiratório não é interessante, principalmente no DPOC, também que comercialmente não é interessante para a empresa, porque a empresa já tem um inspiratório há muitos anos, tá? Funciona da mesma forma, gente. Todos tem a mesma coisa, então o MEDIC, só que o MEDIC é roxo e branco, o LR verde e branco, o MR azul e branco, o HR vermelho e branco, tá? O MEDIC e o LR é o mesmo equipamento, só muda de carga, tá? Como é que eu faço para preditar uma carga no treino esse? O ideal é você avaliar a pressão expiratória, que antigamente a gente não conseguia, mas hoje com a nova tecnologia a gente consegue, tá? Aí às vezes as pessoas me perguntam: quando que eu uso um, quando que eu uso o outro? Por que a gente usa o expiratório? Principalmente no paciente que precisa de estímulo de tosse, aquele paciente que você usa um EPAP já, só que a carga está baixa para ele. No caso de disfagia, a gente utiliza demais para aumentar a pressão expiratória. Por que que a literatura traz a referência de melhora de coordenação motora quando eu faço o treino ES? Porque ele fortalece a musculatura pélvica abdominal, a musculatura do core. Quando você está fazendo, você sente essa musculatura. Então, ela vai ajudar, principalmente no seu paciente neurológico, nessa questão de equilíbrio, tá? A voz também, estimulação córtex do sistema córtex motor. Eu vou falar muito rapidamente isso que eu já falei no outro treinamento, mas eu chego, eu não tenho um equipamento digital. Como que eu chego para trabalhar? Jogo uma carga no meu equipamento mecânico. Eu começo do zero e vou fazendo? Então, sim, existem diversas formas. Não é porque você não tem um equipamento digital que você não possa fazer um treinamento no equipamento mecânico do seu paciente.
Mesmo que você não tiver um modo avaliativo, você pode ir na literatura, calcular o predito do seu paciente e calcular a porcentagem de treinamento. Então, eu obtive a pressão expiratória do meu paciente, ou através do cálculo da literatura, ou através de um instrumento digital, eu vou escolher uma porcentagem de treinamento. Então, se a literatura diz que meu paciente deveria ter 100 centímetros de água de força, vou treinar ele a 100 centímetros de água, porque eu vou fadigar. Preciso escolher uma porcentagem de treinamento, tá? Mais debilitado, geralmente a gente começa com 30 a 40%. Então, lembre-se que cargas baixas não são interessantes para o treinamento. Eu preciso começar com pelo menos 30%. A não ser que seja esclerose lateral amiotrófica, que a gente começa um pouquinho menos, tá? Então, beleza, repetições. Nosso manual diz 30 inspirações 2 vezes por dia no INS, 25 expirações no dia do ex, tá? Eu posso fazer dessa forma, eu posso criar protocolos por tempo para eu poder otimizar o treinamento do meu paciente da vez que eu for lá. Então, eu começo com 4 minutos fazendo 4, descansando, e alternando de 1 em 1, depois eu vou para 5, depois eu vou para 6. Então, a gente tem feito muito protocolo por tempo também é uma forma de se trabalhar. Aí vamos chegar no nosso querido adaptador inteligente, que é o Smart Adapt, tá? Então, para quem não conhece, é um adaptador inteligente. Ele veio para digitalizar a linha mecânica da Power Brief, tá? Então, ele só encaixa nessa linha X1 e na linha Plus, qualquer equipamento da linha, tá? Qualquer um desses, qualquer equipamento da Plus. Você baixa um software no celular. A Power Brief ainda não tem uma plataforma profissional como nos equipamentos digitais da Power, tá? Eu vou lá, coloco os dados do meu paciente e eu tenho ali, vou guardar esses dados. Isso não existe ainda, porém nós já estamos testando, já foi disponibilizado para o Brasil, nós já estamos testando essa plataforma onde você cadastra o seu paciente e acessa os dados dele, tá? Por enquanto não há essa possibilidade. Então, ou você instala no celular do paciente, ou você instala no seu e vai printando e anotando. Me falaram da possibilidade aí de você criar um e-mail e uma senha padrão, pegar o e-mail do paciente e uma senha padrão, toda vez que você conecta no seu celular com o e-mail do paciente e uma senha padrão, tá? Então, Rê, oi, pode falar. tem uma perguntinha aqui. Com os Ah. pacientes acamados, em casa, né? Como podemos realizar o protocolo com o aparelho? E como conseguimos identificar melhor posição de trabalho e resultado de evolução? A pergunta foi da Luana. A melhor forma de se fazer isso é por um instrumento digital, porque você vai avaliar e reavaliar, né? Se você não consegue, se ele não é colaborativo, você não consegue fazer com que ele puxe, então ele coloque o aparelho na boca e inspire ou expire, você pode utilizar uma máscara de VNI. Então você coloca um filtro HME, você coloca a máscara, ajusta a carga. Estou com o paciente, não tem instrumento avaliativo. Pega peso, altura, faz esse calculinho aqui e chega na força inspiratória predita dele. A partir do predito, você tira 30% e joga no equipamento que você tem. Então, vamos lá. O predito do meu paciente é 70 centímetros de água. Eu pego 30%, 21 centímetros de água. Vou na tabela de carga do equipamento que eu tenho e vejo em qual nível ele libera mais perto de 21 centímetros de água. Ajusto no equipamento, coloco o filtro, coloco a máscara de VNI e ponho no paciente, tá? Você vai sentir a válvula abrindo, na mão mesmo. Rê, a outra pergunta acho que você acabou respondendo. Posso utilizar junto o filtro de barreira? É que acho que Pode. pode até falar, né? Que o Powerbrief tem um filtro próprio, né? Na realidade, né? Isso. Para mostrar para você. A Power, ela tem um filtro próprio da marca, tá? Esse filtro, ele é adaptável na linha Plus com um espaçador, tá? Por que que o filtro da Power é interessante? A película, ela é menor, ele tem o bocal anatômico. Mas no caso desse paciente dela, que é acamado, não colaborativo, dá para usar o HME, o HMF dessa forma. O bocal não fica anatômico, mas dá para utilizar. E no caso do paciente não colaborativo, a gente joga a máscara, põe lá no paciente e conta as inspirações. Só precisa saber ajustar bem a carga para que ele consiga fazer o exercício.
E Rê, com o Smart dá, também tem uma pergunta, se ela consegue utilizar, a Gabriela perguntou, usar o filtro bacteriológico junto com o adaptador do Smart. Consegue sim, ó. Então você tem o adaptador aqui, você vai usar um espaçador da linha Plus, não é o da linha digital, é o da linha Plus. Coloquei aqui, aí eu posso colocar ou filtro de barreira, né? Ou o filtro próprio da marca. Dá para utilizar assim. Aqui eu avalio o meu paciente, tiro essa pecinha, ó, coloco o meu equipamento mecânico e vou para a interface de treinamento, Aí, certo? na Deu para realidade, dá para entender? colocar, no adaptador dá para colocar, sim, o filtro bacteriológico, então, né? Dá sim, dá sim. Só que você precisa de um espaçador que não vem no equipamento. Aquele adaptadorzinho, né, Isso, isso, aí, vendo ele separado, tá certo. Os digitais da Power vem, né? O digital. Sim. No Smart não. Então você teria que comprar um insumo barato para você conseguir utilizar em múltiplo usuário. Rê, tem outra perguntinha com pacientes de tráqueo. Tem como utilizar o K5 para avaliação? Com certeza, dá para você utilizar. Eu já utilizei até em paciente com tráqueo, com cognitivo não preservado, e eu consegui fazer uma avaliação de S-index de PIMAX, tá? Mesmo que você não consiga fazer pela interface de de teste, você vai conseguir avaliar indiretamente, treinando ele pela interface de treinamento. Então, tanto ele quanto o Smart é possível sim no paciente com tráqueo. Tem mais uma aqui. A precisão do Alexandre é baseada no predito ou no valor real? A Pode repetir qual a referência disso, por favor? Olha lá. Depende do equipamento que você está falando. Então, vamos lá. Na verdade, vamos pegar os digitais da Power. Ele vai te dar um predito do seu paciente, vai te dar a média de força do paciente e a melhor força do paciente. Então, ele não vai fazer cálculo para você, ele vai dizer a força do paciente. Você vai fazer o cálculo em cima da força real, não da força predita, tá? Muitas vezes as pessoas se enganam. Ah, eu vou calcular predito? Não. Então, por que que você tem um equipamento digital? Você vai calcular pela média ou pela melhor manobra do paciente, tá? O Smart Adapter, ele não te dá esse predito, tá? O Smart Adapter não te dá esse predito. Você vai fazer a avaliação e ele vai te dar uma proposta de treinamento em cima da avaliação obtida pelo paciente, tá? Que fórmula a Power Brief utiliza para fazer o predito? Power Brief não divulga, ela não fala qual é a fórmula, Segredo. ela só divulga os artigos científicos em que ela se baseou. Só que isso não vai muito importar para a gente, só vai importar o como o paciente está do predito. Mas se o paciente for grave, vai importar o como ele está depois que você treinou onde ele chegou, tá? Então, nem o Smart, nem o digital, ele não faz essa conta de predito, tá? Essa conta quem faz é a gente, no caso do digital, no Smart ele faz automaticamente, mas ele te dá várias opções. Na realidade, é importante avaliar o paciente, né? Você saber Tem que como o avaliar. paciente está ali naquele momento para você poder colocar naquela tabelinha pensando na carga, né? Dentro da fórmula que você já orientou, né? Exatamente, exatamente. Aqui ela colocou aqui também, ao comprar o Smart, então teria que ter comprado junto, acho que é o adaptador que ela está falando. Tem que comprar, né? Infelizmente, precisa pedir junto com ele esse adaptador. Quando a gente começou as pré-vendas, a gente não tinha ele disponível. Então, se você comprou muito lá na pré-venda, realmente a gente não tinha, mas Não. agora tem, é só pedir para a vendedora que te vendeu, rapidamente chega aí para vocês. Aqui veio uma sugestão para ter uma aula com tráqueo, isso a gente pode pensar, né? Rede de treinamento para tráqueo. E aqui tem mais uma. Cada paciente, então, tem que ter o seu treinamento no seu próprio celular e não no celular do fisioterapeuta, aquilo que você falou um pouquinho, porque ele não fica gravado, né? Então, você deu uma sugestão de uma forma Não que é que possa ele, funcionar não melhor, é que ele né? fica gravado, ele fica gravado com o perfil. Você não é no K5 que você, que nem o K5 que você cadastra um monte de paciente e entra. O Smart Adapter ainda não temos essa opção. Porém, funciona bem se você pegar o e-mail do paciente X, criar uma senha padrão no seu celular, você sai, entra no e-mail dele e pronto, você tem os dados dele. Ai, Rê, não consigo fazer isso, não é dinâmico, não tem problema, é só você fazendo a avaliação, tirando o print e anotando, porque o valor obtido é o valor real, não é um valor que vai fazer alguma conta com o perfil de um paciente seu antigo, ou um outro paciente que você tenha feito, entendeu? Toda vez que fizer, ele faz um novo cálculo, né, Rê? Então, assim, por exemplo, eu estou avaliando o seu João agora.
Aí tá no meu celular, que nem você deu de exemplo. Quando eu for avaliar a Dona Maria, ele vai pegar só o último, é isso. Ele não fica anexado, guardado, arquivado esse número último contato. O contato não, Existe, desculpa. é, existe O uma último. interface que você acessa e vê todas as avaliações, mas assim, não é o que ele vai fazer na hora. Você está avaliando, você avalia o paciente, ele já te dá a proposta de tratamento de acordo Hum. com a avaliação que você acabou de fazer, tá? Então, só se você buscar um histórico, aí você vai ver o histórico de todos os seus É o que ela pacientes. está perguntando aqui. O aplicativo não guarda o histórico, é isso? É isso que ela está questionando aqui. É, ele guarda o histórico, guarda O sim, histórico tá? ele guarda, então. Ele guarda o histórico, você acessa ali no histórico, ele guarda. Só que esse histórico pode ser de vários pacientes, entendeu? Então pode ser que você se confunda. Agora, se você baixar no celular do paciente, é o histórico só do seu É que não vai ter o paciente. nome, né, Reis? Que tá falando o É, não tem, que nem paciente. no caso. É. Porém, nós estamos já estudando, já recebi o link, a gente já vai desenvolver pesquisa com essa nova plataforma. Então, assim, vai chegar essa plataforma. É que a Europa funciona diferente do Brasil, né? É mais barato, né? Incide menos imposto, então é mais viável para o paciente comprar, né? Aqui é mais difícil. A gente compra com muita luta para usar, né? Então acaba que a gente vai adaptando a forma de se trabalhar no Brasil, né? Bom, mas é Certo? legal Mas que já está em projeto, né, Reis? Essa questão do sim, já nome, estamos que é uma testando. coisa legal. Que colocar aqui que seria positivo mesmo ter. É Sim, um sim, tem feedback que ter. mesmo, né? Sim, tem que ter, tem que ter. Rê, uma última perguntinha aqui, ó. Estou montando meu consultório, vou atender idosos e crianças com tráqueo. Qual aparelho mais indicado? Aí, qual a indicação técnica seria para um investimento? Eu acho que é a pergunta da Nayara. Nayara. Olha, Nayara, se você me perguntar, eu não vou perguntar o quanto você tem para investir. Sobre tecnologia, apesar de o Smart ser Bluetooth celular, eu gosto mais do K5. Por quê? Ele tem um PDF, ele tem um gráfico, ele tem diversas formas de treinamento. Então, o Smart Adapter é um complemento do K5. Então, eu compraria primeiro o K5, depois o Smart. Ah, mas o K5 tá caro, o Smart custa menos da metade? Tem problema, você vai conseguir trabalhar bem com o Smart também, mas você não vai ter aquele PDF, você não vai ter aquela interface de velocímetro, você não vai ter diversas formas de treinamento. Você vai avaliar e colocar o mecânico para poder treinar. Então, eu gosto mais, eu acho o K5 melhor. Mas, se você não tiver condição, tá comprando um monte de coisa, o Smart vai te ajudar bastante. E é um diferencial na avaliação, né? Até para entregar para o paciente, Então, demonstrar realmente, né, a evolução o do quadro do médico, paciente. é Veio aqui verdade. também, ó, consigo baixar o histórico via Bluetooth no CP? A Maria de Lourdes perguntou. No computador? É, acho que é isso que Não, ela está falando. não. Baixar o histórico via Bluetooth, não, né? Não, Smart não, você tem que ir dando print mesmo. Você não tem uma É isso interface que mesmo. você, mandar o PDF, não. Pode ser que mais para Printar a frente tenha, tela, mas por acho que enquanto consiga, não. né? Hoje é só printar a tela, acho que é a É, orientação, né? A gente printa a tela para ficar o é, histórico, talvez, né? Uma é sugestão. isso. É isso. Tá certo, Rê, vamos lá, pode Tá? seguir. Então Obrigada. vamos lá, pessoal. A linha do Smart Adapter, né, que é a nossa nova tecnologia, então ele adapta na linha X e na linha INS. Então, na linha Classic ele não adapta, tá? E aí, a primeira coisa que eu faço é escolher os equipamentos. Então, eu vou clicar no X e depois eu vou escolher qual cor de X eu tenho, porque eu preciso, quando eu adaptar o equipamento aqui, ele precisa ser compatível ao que está cadastrado no meu software, no meu aplicativo, tá? Então, isso é importante. Às vezes a pessoa colocou que tem o azul, mas está treinando com verde. Ele não vai te dar dado real, porque está errado. Você precisa cruzar as informações, tá? Então, ele é adaptável à linha X1, à linha Plus e futuramente à linha Shaker, tá? Ele vai ser adaptável à linha Shaker. E é legal, a gente está testando também o aplicativo para criança, assim, é super estimulante. Então, a criança ou o adulto sopra e vai subir nos bonequinhos, então é bem legal também. Isso E Rê, também vai ser vai uma atualização, porque para quem já tem o adapter hoje, ou vai Vai ser ter uma que atualização, uma é. Só que se atualização? você for ali no aplicativo, você vai ver que já dá para escolher, tá? Então, Ah, ainda não está adaptável porque a gente tem um adaptador diferente que a gente está testando, mas logo mais essa interface está por aí. então tá bom. Então, aí o que a gente vai fazer? Primeira coisa, quando eu coloco a pecinha, eu faço a avaliação. Ó, vocês podem ver que ali em cima está escrito TMI, né, o IMT. Eu vou fazer, então, a primeira avaliação do INS. Coloco a pecinha, coloco o filtro, peço para o paciente puxar. Gente, o Smart Adapter, como eu falei, ele avalia pela pressão inspiratória máxima.
Então, o paciente tem que fazer um pouquinho mais de força e precisa sustentar por pelo menos 1,5 segundos essa manobra, tá? E ele pega 3 inspirações que variam menos que 20%. Então, se o seu paciente fez duas muito diferentes, a terceira e a quarta ele precisa fazer de alguma forma muito parecida para que ele paralise e te dê uma sugestão de treinamento, tá? Então, eu tenho essa necessidade. Não é que nem o K5, o que foi, vai, né? O que o paciente obteve ali, ele vai marcar. O Smart, não, eu preciso dessa sustentação de pelo menos 1,5 segundos, tá? Então, olha que legal, vocês estão vendo ali que ele dá aquela interface? Você printa aquela interface, porque, ó, aquela interface não tem nenhum predito ali, é o dado real obtido por esse paciente, tá? Então, você pode printar, você não tem um relatório como K5, mas você printa. Quando você termina essa avaliação, ou seja, ele falou: olha, eu consegui pegar as 3 expressões, ele te dá já uma sugestão de treinamento, tá? Então, vocês podem ver que eu previamente cadastrei aqui, ó, que eu tenho o PlusMed, que tá aqui. Ele já falou: olha, nesse paciente seu, se ele quiser desempenho, ele tem que pôr no nível 4. Se ele quer condicionamento, ele tem que pôr no nível 3. Se ele quer reabilitação, no nível 1. Então, vamos dizer que com o Smart Adapter a gente não precisa mais fazer conta. Ele já te faz essa sugestão de treinamento de acordo com o seu equipamento previamente cadastrado, tá? Então, ele já te dá isso mastigado, tá? Isso é uma interface de avaliação, ou seja, enquanto ele estiver com esse plugzinho aqui, tá? O que que ele vai dar? Pressão por tempo, a melhor marca obtida e a quantidade de tentativa realizada. Tem gente que fala: Rê, meu paciente não está conseguindo, ele paralisa e começa de novo. Por que que ele paralisa e começa de novo? Porque se deu 5 inspirações e o paciente fez 5 muito diferentes, ele vai começar de novo, tá? Então, o paciente precisa descansar entre uma manobra e outra, e ele precisa ter o estímulo sonoro para ele tentar fazer 3 manobras bem próximas para ele paralisar esse exame, senão ele começa de novo, tá? É, acabei a minha avaliação, eu vou já para a minha interface de treinamento. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou tirar esse plugzinho aqui, eu vou colocar o equipamento que eu tenho lá cadastrado, eu vou ajustar a carga aqui e ajustar a carga no meu celular para eu começar a fazer o treinamento, tá? Por que que é interessante também? Sabe aquele paciente que você quer fazer um exercício resistido, você quer colocar ele no cicloergômetro, mas você não quer dar o seu equipamento digital na mão do paciente, que ele vai derrubar, mas também você quer entender se o exercício está sendo efetivo? Por isso que o Smart veio. Então, o paciente está lá no cicloergômetro, está fazendo treinamento, e eu quero entender a efetividade dessa junção de equipamentos, eu ponho o Smart no equipamento mecânico dele. Então, o que que ele vai me falar? Nível de resistência. Ele vai me dar o P-Index, que é o índice de desempenho, depois eu vou explicar para vocês. Ele vai me dar pontuação. Então, assim, o paciente inspirou 10 vezes, mas somente 6 ele abriu a válvula, somente 6 foram efetivas. Então, ele consegue te dar essa efetividade de treinamento, tá? Mesma coisa no expiratório. Então, coloquei o clipe, vou fazer o expiratório. Fiz o expiratório, ele automaticamente me dá uma proposta de treinamento de acordo com o expiratório e eu vou para a sessão de treinamento, ele vai me dar os mesmos dados. Nível de resistência, P-Index, pontuação de precisão, quantidade de tentativas, quantas inspirações foram feitas com sucesso, tá? Então, no mesmo aplicativo, eu tenho uma interface de inspiratório e uma interface de expiratório. Eu não consigo fazer os dois ao mesmo tempo. Eu clico na interface INS, faço INS, clico na interface ES, faço ES. Muito facilmente você muda essa interface. E muda pelo aplicativo, né, Rê, que você Pelo falou, né? aplicativo mesmo. Sempre É tem que muito ter atenção de simples. mudar pelo aplicativo, né? Mas aí você vai perceber, né, também, se ele não está conseguindo fazer. O que que é interessante no Smart? Ele mostra o tempo de válvula aberta. Então, Renata, não está mostrando essa curvinha mais clara e fica assim: 10 tentativas, 0 abertura de 0 bem-sucedida, 20 tentativas, 0 bem-sucedidas. Ou o seu paciente não está conseguindo fazer o exercício. Você acha que ele está fazendo, mas ele não está. Por quê? Você não está conseguindo ver essa parte mais clara, que é o tempo de abertura de válvula, e as inspirações e expirações bem-sucedidas não estão casadas ali nas tentativas, tá? Então é muito legal por isso, ele digitaliza essa parte mecânica.
Esse Pendex não tem nada a ver com o S-Index, que é o índice de força, tá, gente? O Pendex é um índice de desempenho, que também é exclusivo da Power Brief, tá? Então, ele mede, é uma medida de esforço total que seus músculos respiratórios usaram enquanto a válvula foi aberta. Então, o Pendex tende a subir. Quanto mais ele sobe, melhor a efetividade de treinamento do seu paciente, tá? É um índice que você vai ali comparando. Esse é um índice que você precisa ter, se você for fazer em 10 pacientes só no seu celular, você precisa printar esses dados para depois você colher, porque cada um vai fazer um índice se você utilizar o mesmo celular e o mesmo e-mail, tá? Então, se você puder baixar no celular do paciente, melhor. Mas também, se não puder, gente, vai tirando print e vai fazendo esse comparativo, E né? é isso que eu ia falar, dá para fazer o comparativo também? Dá para você fazer assim, no primeiro dia, do último dia, vai printando, vai Tá. juntando. Mas a opção também de você cadastrar ali, ou no celular do paciente, ou fazer essa questão Tá. do e-mail com uma senha padrão, tá? Tem Ó, uma pergunta depois técnica aqui, tá, Rê? Depois você. pode falar. Pode A falar. Juliana Amaral colocou aqui que ela já usa desde 2020, novembro de 2025, né, o Smart. E ela É. queria compartilhar que ela tem um controle semanal do paciente, um paciente com quadro oncológico em tratamento com terapia e imunoglobulina Hum. e infusão a cada 3 semanas. Surgiu uma dúvida: o P-index dele chegou a 1097 para a mesma carga prescrita durante 3 semanas, sendo os valores anteriores de 742 e 482. A dúvida que tive foi: será que o destreino que ele teve com o período de carnaval foi melhor para este ganho de P-index? Ou Então, o poderia P-Index correlacionar essa estabilidade oncológica com o tratamento em curso? também, né? Isso a gente sempre faz esse comparativo, né? Então, pré e pós-transplante, você vai ter dados completamente diferentes, tá? Mas o Pendex, ele tende a subir. Aí vale você, se você printar e criar ali um relatório, colocar todas as intercorrências que você teve, porque isso é importante também para depois você explicar para o seu paciente, tá? Então, pode ser por essa intercorrência de tratamento que ele está fazendo, e a gente sabe que tem alto e baixo, ou pode ser parar pouco tempo, eu não acredito, porque pouco tempo, 3, 4 dias, não vai influenciar tanto na diminuição A de desempenho dele, diminuição. mas esse índice tende a subir. Aí está escrito aqui, ó, como controle por telemedicina cardíaca foi possível observar maior BFC, o que traduz uma ótima resposta do SNA. Muito bom, Acho que é muito só bom, o... mas muito legal esse feedback. Aqui a Renata colocou, como que pode fazer higiene, como limpar o Smart? Posso usar um paciente seguido do outro com o filtro? Pode usar, não tem problema, tá? A gente indica, então, esta pecinha aqui, que é a eletrônica, você utiliza aqueles lencinhos de hipoclorito ou de higienização assim de superfície, tá? Então aqui você não pode mergulhar. Esta parte você pode mergulhar, pode lavar no detergente enzimático, só que você vai usar com filtro, tá? Então não tem problema. Você pode tirar do paciente, individualiza o filtro, trocou de paciente, troca o filtro, tá tudo certo, né? Eu acho até ele mais fácil de higienizar porque você passa um lencinho ali. Pronto, tá feito, né? Não é que nem o K5 que você tem que mergulhar na água, a válvula. Aí tem uma pergunta aqui da Helene Bassos. E o resultado da avaliação com o Adaptor em pacientes sem interação com traque é fidedigno? É fidedigno, gente. É uma pressão expiratória, é uma manovacometria, tá? Ele é muito semelhante ao do KH2, que é o mesmo tipo de avaliação, já bem documentado na literatura. Ah, eu quero artigos do Smart. Gente, não tem ainda, acabou de ser lançado, estamos produzindo artigos, né? A própria fábrica, a indústria está produzindo. Então, a gente não tem isso. Porém, é a mesma forma avaliativa do KH2, que a gente tem vários artigos brasileiros, inclusive, comparando o manovacômetro com ele, efetividade dentro do treinamento, dentro do TEM em paciente tracostomizado. Então, isso a gente é vasta literatura. Tem uma outra pergunta da Juliana, sobre o tempo de abertura das válvulas pelo TMI e TME. Qual valor tolerar ou desconsiderar? Não, na verdade, você tem que ver o tempo médio. Então, você vai sempre avaliando o paciente por ele mesmo. Então, o que ele vai te dar também? Você está vendo aqui nível de resistência média? Ele vai melhorar
tempo inspiratório e vai melhorar o tempo de resistência média. Então, por exemplo, eu coloquei no 1, ele está no nível de resistência média 3, significa que eu já posso incrementar a carga desse meu paciente, tá? Quanto mais tempo a válvula aberta, mais forte ele tá. Então, mais a carga eu posso subir. Tranquilo, Rê, aqui, sem perguntas. Então, aqui também médio de tempo de abertura de válvula. Ele é compatível com iPad, tablet, celular, tá? Então, para a questão de baixar o software é muito tranquilo, bem fácil. Software em português não é que nem o K5 que é em inglês, então ele é bem tranquilo de se monitorar. Alguma pergunta? Não? Não, por enquanto não, Rê. Finalizamos. Gente, é um pouquinho de artigo só que eu sempre gosto de colocar. Então, para trabalhar no pré e pós-operatório, treino muscular respiratório, é super válido. Eu sei que no hospital não dá para a gente treinar todo mundo, porque não é possível, mas assim, quem você puder treinar, faça, tá? Porque vai trazer benefícios. Então, aqui eu tenho um N de 179 pacientes. O que é observado, gente? Quando o paciente vai operar, ele tem um menor número de complicação pós-operatória quando ele treina previamente o músculo respiratório, no pré e no pós, tá? Então, isso é muito importante. Se você conseguir criar um protocolo dentro do local que você trabalha, isso é muito interessante, tá? Ó, você vê que as complicações aconteceram em 10% no grupo intervenção e 27% no grupo que não treinou, tá? E isso a gente vê de diversas formas. Aumento do CVF, então na espirometria a gente tem esses dados, pressão expiratória, redução do tempo de internação. Aqui outro que fala sobre redução do tempo de internação também, principalmente fazendo pré e pós-operatório. A apneia do sono, antigamente a gente tinha 2, 3 artigos. Essa semana eu precisei produzir um treinamento sobre a apneia e hoje em dia a gente já tem bastante coisa. Então, independente do uso de CPAP, se você trabalha com sono, pense naquele seu paciente que já faz a utilização do CPAP ou que tem essa dificuldade na adaptação, fazer o treinamento, tá? Tem sido bem benéfico. Independente do uso de CPAP ou não, o paciente tem benefício na redução da hipopneia, melhora de qualidade de vida, melhora de sono, tá? Isso é uma coisa que a gente tem visto bastante. Tem crescido na apneia do sono e no esporte. Rê, tem uma Câncer, pergunta né? aqui. Ah, Posso fazer? Olá, pode. o Pedro. Referente à linha Classic, por acaso existe alguma estimativa de vida útil do aparelho? Se, opa, se, ai, acabou aqui. Se tem, perde a atenção das molas devido aos muitos meses ou anos por uso, por exemplo? Gente, não tem, tá? O tempo de uso ele é indeterminado, a garantia dele é de 12 meses. Então, assim, a pessoa fala para mim que quebrou dali 10 anos. Ah, eu tenho há 10 anos. Então, sim, não. Só o cuidado que eu gosto que todos tomem. Na higienização. Ah, eu levei para pôr na autoclave. Estragou. Tá? Ele tem uma molinha aqui, uma película aqui, gente. Do Classic eu não consigo abrir porque ele é soldado, mas do Plus ele tem essa película. Então, muitas vezes, você coloca água quente no equipamento, essa película é uma película plástica, ela estraga. Ó, acabou o uso do aparelho. Então, o maior cuidado que você tem que ter é na higienização, é utilizar o que é recomendado. Então, a pastilha que vem no equipamento, hipoclorito de sódio, o detergente enzimático. Fazendo isso, ele não tem tempo de vida, tá? Ele é muito resistente. A mola não perde a calibração, é bem tranquilo. Rê, pediram para você retornar um slide, é a Juliana. Juliana, o material ele vai ser disponibilizado para vocês também, tá? Quem assinou a lista de presença, a gente vai disponibilizar o certificado e o material. Mas ela pediu se podia para ela poder printar a tela do primeiro artigo que você. Era artigo? Aqui? Isso. Isso, acho Esse? que é esse mesmo. Isso, que é o Foi? primeiro artigo. Ela colocou o primeiro artigo para eu printar o nome do estudo. Ah, tá. Pronto? Obrigada, Rê, peraí. Ele mesmo. Foi. Doença renal crônica também, tá? Então, o paciente que está em hemodiálise, a gente também faz treinamento, tem bastante equipe trabalhando isso agora, então faz uma atividade resistida ali durante a hemodiálise e faz o treinamento respiratório. E aqui esse artigo, ele diz que a carga tem que ser entre 30% e 60% para o paciente ficar cômodo ao fazer o treinamento em hemodiálise. Então, uma coisa bem legal também, o paciente não precisa estar lá sentado quieto, ele pode fazer algum tipo de atividade física. Na doença neuromuscular, eu sei que é um medo, que é um receio. Em crianças, a gente faz isso bastante, tá?
uma coisa que tem se usado bastante, principalmente equipamentos digitais. E na lateral amiotrófica, os artigos já dizem que em alguns momentos é possível fazer o treinamento, isso vai retardar, não vai curar a doença, obviamente, todo mundo sabe, mas vai retardar o processo de ventilação mecânica, tá? Vai deixar o músculo mais forte ali. A gente tinha um colaborador que trabalhava comigo, o Vinícius Zemonte, e ele desenvolveu o mestrado dele num paciente com doença neuromuscular e ele percebeu isso. O paciente manteve a parte respiratória por muito mais tempo fazendo treinamento respiratório, tá? Então, apliquem. Não é tudo é dose, né? Então, a dose do remédio te cura ou te mata. E é exatamente isso que a gente fala sobre o treinamento respiratório. Aqui é a lateral amiotrófica, né? Então, existem alguns critérios. Então, paciente com menos de 1,5 anos a partir do diagnóstico, pressão respiratória maior que 30, entre 18 e 65 anos, e que possam ou não estar com o medicamento que eles tomam mesmo, tá? Então, o que se observou nesse paciente? Que ele melhorou a PIMAX e ele reduziu, aqui, ó, quer ver? Deixa eu tirar aqui desse. Ele melhorou a frequência cardíaca e ele reduziu, né, vamos dizer, aumentou o tempo em que ele esteve bem antes de utilizar a ventilação mecânica. Então, é completamente plausível a gente utilizar nesse paciente. Insuficiência cardíaca, gente, é de monte que a gente tem. DPOC, insuficiência cardíaca, que mais a gente tem artigo, então façam no seu paciente para melhorar a fadiga, para melhorar a dispneia. Geralmente a gente faz de 30% a 40% nesse paciente um pouco mais grave. E há relatos na literatura até de melhora de coordenação motora nesse paciente, além de dados espirométricos e força muscular respiratória, principalmente dispneia, tá? Pacientes hipertensos controlados, façam treinamento respiratório, pessoal, principalmente a cargas mais altas. Esse artigo fala, faça no seu paciente hipertenso controlado e faça com carga alta. Vai ser melhor para ele, principalmente em função endotelial, pressão arterial, pressão expiratória. Então, é super legal de fazer no paciente também. Asma, também a gente tem algumas literaturas, então, melhora de força muscular, mas na asma a gente trabalha principalmente na redução da utilização da bombinha, do medicamento, tá? Então, isso é muito claro, desde a criança até o idoso. E no desmame, que a gente usa demais, tá? Então, a gente usa no tubo, a gente usa na traqueostomia, para esse paciente fazer aí a desmame respiratório. Aqui é um vídeo que eu mostro, acho que não sei se vocês conseguem ouvir o áudio, mas a gente vê que esse artigo científico é um artigo científico da Unicamp, que a Unicamp desenvolveu, então eles disseram assim, será que dá para usar o KH2 dentro da UTI? E eles viram que sim. Você vê que é um paciente traqueostomizado, utilizando um treinamento digital, o KH2, mas esse treinamento tem no K5, traqueostomizado e idoso, e ele consegue fazer o exercício, tá? Ela dá ali o estímulo sonoro para ele, e ele consegue desenvolver o treinamento, olha lá. O Rê. A Lucilene coloca essa pergunta também, ó. Pacientes crônicos traqueostomizados para otimizar o desmame da tráqueo, se auxilia nesse processo de desmame de tráqueo. Tanto ins quanto esse, tá? Tanto ins quanto esse. Pode fazer que. Pode falar, Michelle. Ajuda. Veio aqui também Maria de Lourdes. Tem um paciente internado com ela, 40 anos, porém precisou da tráqueo. Está com o BIPAP, porém com parâmetros mínimos. Pergunto, realizando o TMI, seria possível conseguir o desmame da VNI? Olha, você pode tentar, tá? A gente sabe que é uma doença extremamente progressiva, né? Eu acho que você vai conseguir pelo menos manter essa musculatura respiratória por um tempo fazendo esse treinamento. O que a literatura fala? 22% da PI. Então, se você conseguir avaliar, melhor, porque aí você pega 20% e começa a fazer um treinamento. 30 inspirações, está ótimo. 10, 10, 10, de forma tranquila, vai observando a saturação, com certeza você vai ter sucesso. Aqui a Daniele, tenho crianças em TMI em acompanhamento que durante 6 meses, já sem uso da medicação de suporte, que estão evoluindo ainda mais no esporte. Acho que ela está relatando o benefício, né? Que são crianças que estão aí tendo benefício. A Gabriela pergunta: a partir de qual idade podemos usar na pediatria? Gente, a pediatria eu já vi fazendo em bebê de 8 meses. Então, assim, você vai fazer. Lógico, você não vai fazer numa doença
aguda, então uma bronquiolite, você não vai fazer numa criança, mas quando você tem uma doença crônica, o que que a gente, ó, eu até vou falar de criança agora, o que a gente vê na literatura? Crianças com asmáticas, crianças traqueostomizadas, com algum tipo de doença, uma paralisia infantil ou uma doença neuromuscular, ela vai se beneficiar demais, tá? Principalmente se for traqueostomizado, porque você consegue fazer o treinamento no volume corrente do paciente, tá? Então, tem, tem fotinho de bebezinho, assim, de meses, na traqueostomia fazendo. Eu não sei se eu trouxe aqui, acho que eu não coloquei aqui, meninos, mas tem. Depois eu mostro para vocês. Então, qualquer idade em que ele não esteja num processo agudo, você consegue fazer o treinamento. Se for traqueostomia, você vai pegar o espaçador da linha Plus, vai colocar o filtro e colocar na tráqueo do paciente, tá? Você pode fazer por tempo, você pode fazer por quantidade. E se for um pacientinho que não está com traque, você pode colocar a máscara pequenininha. Ó, o filtro, tem um filtro menor, né? Tem um filtro infantil, mas dá para você fazer com esse. E colocar a máscara pequenininha também nele. Coloca lá na. Assim ele consegue fazer também. Rê, aqui tem uma pergunta também da Gabriela. Como que você avalia paciente neuromuscular sem cognitivo para iniciar um TMI? Então, se você pegar um equipamento digital da Power, você coloca numa interface de treinamento automático, por exemplo, eu coloco a interface automático e peço para o equipamento treinar ele a 50%. A partir da quinta inspiração, o equipamento vai me dar qual é a API do paciente e ele vai treinar o paciente. Então, você consegue colocar 30% e avaliar, entendeu? Então, assim, você não vai treinar ele a 50%, mas ele vai te dar qual é a API estimada desse paciente e, em cima disso, você vai lá e abaixa a carga. Um equipamento que, quando você não tem um processo avaliativo, você pode ir por tentativa. Então, começa no nível zero, vê se ele abre a válvula. O paciente, neste caso, precisa abrir a válvula. Então, começa lá no zero. O paciente fez. Ai, não abriu. Ele abriu a válvula, tá muito fácil. Coloco no um. Ah, ele abriu com um pouco mais de dificuldade. Volto para o zero e começo o treinamento lá. Então, ou eu avalio pelo manovacômetro, pelo equipamento digital, ou eu vou no teste de respiração máxima ou de respiração mínima. Eu posso ir lá de cima e descendo, ou lá de baixo e subindo. E mesmo o Posso paciente, como ela colocou, não tendo cognitivo preservado, porque ela não vai ter o comando, né? Acho que é isso ter o que. comando. Mas quando a gente não tem comando, a gente treina no volume corrente, tá? Uma coisa que você pode fazer também é calcular na literatura o que é predito para ele. Ele vai estar muito longe do predito, mas ele vai mais ou menos te dar um norte, né? Então, o predito desse paciente é 50. Você vai começar ali, você teria que começar com 15 centímetros, começa com 10, entendeu? Desce um pouco mais e vai na tentativa e erro. Acerto e Legal. erro. Tem uma perguntinha: o smart pode ser usado no tablet, no computador ou somente no celular? Celular e tablet e iPad, né? No computador, não. Ok. Ah, acho que a Daniela colocou uma observação. Minha criança Renata, a Daniele Cordeiro. Acordada! Gente, a Dani faz. Eu falo assim que eu dei um limão para ela, ela faz o pé inteiro de limão, de limoeiro, porque assim, ô bicha danada, vai lá, aplica e dá certo. Ela manda as fotinhos dos queridos pacientes para customizado. É uma coisa de louco, e Ela ela falou que tem faz. aqui criança a partir de 8 meses, ela colocou aqui. Ela trabalha assim, eu vejo ela publicando, nossa, e ela vai que vai, e ela vai que vai, e ela faz bastante treinamento com essa criança no Smart. A Dani tem K5, tem o Smart, e assim, falo, nossa, é muito legal ver ela trabalhando com criança, porque ela vai, ela desenvolve, ela toca o negócio, sabe? E os pacientes delas têm muito resultado, muito resultado. Legal. Por enquanto, encerrou Rê, as perguntas aqui. Aqui falando um pouquinho de treino ex na doença de Parkinson, tá? Então, o treino respiratório a gente usa muito no paciente que precisa de estímulo de tosse, o paciente que eu tenho o EPAP e eu venci o EPAP, e principalmente no paciente disfágico, tá? Então, a gente tem. Ah, mas quem trabalha disfagia é a fono. Você vai auxiliar também a fono trabalhando o treino respiratório, tá? A fono também trabalha com Power Briefing. Cada um tem o seu objetivo, tá? Mas você vai perceber que o paciente que precisa de equilíbrio, estímulo de tosse e é disfágico, o treino respiratório cai muito bem. DPOC também a gente trabalha bastante. O DPOC você precisa trabalhar os dois tipos de treinamento, tá? E esse artigo fala em trabalhar treinamentos isolados. Então, primeiro o INS, depois o ESO, ou ao contrário, nunca no mesmo ciclo respiratório, tá?
Ó, aqui é a questão da individualização dos equipamentos, então eu consigo utilizar todos os equipamentos da Power com filtro, ou HME ou filtro da Power, tá? É possível, então você individualiza ele através do filtro. Contraindicações. Caso do ex, pneumotórax espontâneo, no índice, pneumotórax espontâneo, osteoporose muito grave com risco de fratura, tímpano rompido recente ou qualquer sintoma grave. Então, assim, fiz o meu paciente, ele desaturou, desestabilizou hemodinamicamente, não faça. É nesse paciente que você não vai fazer. Agora, o seu paciente está estável hemodinamicamente, quando você aplicar o TMI ou o TME, você vai perceber que a saturação dele vai melhorar. Ele vai melhorar os sintomas. Frequência cardíaca vai aumentar, gente, é uma atividade. Treine o paciente, porque ele vai trazer muito benefício. No caso do ex, costocondrite, por conta de dor, paciente com volume e pressão diastólica final do ventrículo esquerdo elevado, então não controlado, tímpano rompido recente ou qualquer outro sintoma grave também. Esse paciente que desaturou, aconteceu alguma coisa com ele, façam que às vezes não é o momento. Alguma dúvida, pessoal? Estou aberto para perguntas, né? Agora é o momento, né? Eu acho que de uma maneira geral, né, Rê, assim, você conseguiu esclarecer bastante, né, e trazer um pouquinho dessa nova tecnologia do Smart, né? Então, assim, só para a gente fazer até um pequeno resumo, ele consegue usar tanto no celular, né, como no tablet, é Isso, isso? isso. Ele Peraí, não tem. O ideal seria, como você mesmo falou, né, fazer a utilização do equipamento no celular do paciente, porque ele não fica arquivado os registros, né? Fica arquivado o registro, mas ele não Mas fica sem os arquivado nomes, né? por E paciente, né? Um único registro, como se fosse uma única pessoa. sim, ele faz tanto a medida da PEI máxima, né, que você falou, Isso. e da a expiratória também, né? Ele A pode ser PET. adaptado, exceto no equipamento na primeira linha do Power Brave, certo? Isso. Exatamente. Ele vai adaptar na Pulse ou no X1 e futuramente no Shaker. Mas na linha Classic ele não adapta. Eu acho que basicamente é isso, que a gente tem alguns pontos. Aqui, ó, a Renata, você consegue falar os valores dos equipamentos? A Débora perguntou. Ó, eu vou falar muito por cima, tá? Os equipamentos da linha Classic em torno de 500, 600 reais. Os equipamentos da linha Plus X1 em torno você encontra de 700 a 900 reais. É que a gente tem muito distribuidor e o distribuidor que compra mais barato e vende mais barato, então, né? Mas em torno de 700 a 900 reais. O K5 você encontra de 12 a 15 mil reais. O KH2 você encontra de 28 a 30 mil reais. O Smart Adapter, a gente fez vários lotes pela empresa. Então, cada lote ele aumentava um pouco. Para você ter uma ideia, ele começou a ser vendido por 2.800, que foi quando a Dani comprou. A Ju também comprou por ser clínica parceira. A Mi também, né? Sim. Agora, a gente não vende mais o Smart. A gente não tem autorização de vender pelo nosso setor comercial, só por distribuidor, tá? Então, o distribuidor, a gente tem ali de 4 a 5 mil reais o Smart. Depende do distribuidor. Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. O pessoal está agradecendo, dando parabéns pela aula. Aqui. No Power Brave comprado recentemente, já vem o filtro junto ou também deve ser comprado separadamente? Quem perguntou Não. foi a É, Soraya. É separado, tem que comprar separado, não vem. Ele vem, o Power Brief, ele vem o equipamento com o bocalzinho, tá? Que é esse aqui, ó, então vem com o bocalzinho. Quando é inspiratório, vem um clipe nasal e vem as pastilhas. Então, é isso que ele vem. Então, espaçador, filtro, você precisa comprar à parte. Aqui o pessoal agradecendo, que foi muito bem explicado, Rê. Vou ver se tem mais alguma pergunta. Só pra gente. Maravilhosa aula, como sempre. Deixa eu ver, porque tem bastante mensagem. Deixa eu ver se não entrou mais alguma aqui para baixo. Qualquer dúvida, Aqui, ó. gente, é, Juliana Amaral, parabéns para lá Rê. no meu Parabéns da Instagram, live, evento ótimo. beijo, Ju. Obrigada. Ah, Rê, você falou do Instagram. Se você quiser deixar o seu Instagram, quiser falar O meu da... Instagram é Renato Oliveira FT. Tem ali meu celular, gente. Não se acanha. Pode clicar lá e me mandar mensagem, que a Rita também é uma parceira nossa. Pode mandar mensagem, que assim que eu conseguir eu respondo, tá? Dúvidas de equipamentos, artigos científicos. Ai, Renato comprou Smart pra você mexer. A Sorraila tem uma reunião marcada com ela, então, às vezes o distribuidor, eles querem, a gente avisa, seu telefone, mas a criatura esquece. Então, assim, eu estou sempre à disposição, tá, gente? Só me chamar
que eu ajudo no que vocês precisarem, qualquer problema referente ao equipamento, também pode falar comigo. Ó, comprei e não está funcionando. Muito difícil acontecer na linha Power, a gente fala que é uma coisa de louco, né? Até a vigilância fala, não tem não conformidade. Eu falo, gente, só se eu inventar, não tem, o negócio é perfeito, é muito bom mesmo. Mas qualquer problema que vocês tiverem, pode mandar mensagem que a gente resolve isso muito rapidamente. Pessoal, tá Ah, perguntando, ó, ah, eu avisei no começo, a aula fica gravada, ela vai estar disponível no nosso canal do YouTube dentro de 7 dias. Eu deixei o link aqui do nosso canal do YouTube, porque depois de 7 dias a gente manda, né, para o marketing para poder fazer a edição da aula, mas aí ela fica disponível em 7 dias, tá bom? Aqui tem uma perguntinha da Clara. Já estou precisando comprar mais um K5. Acho válido, ao invés de pegar um KH5, pegar esse novo? Clara, você tem K5, né? Pega um Smart, daí um complementa o outro. Já que você já tem K5, pega o Smart, você faz a estática, a dinâmica, você vai gostar. A Maria Eliane, o certificado ele é enviado para todo mundo que assinou a lista de presença junto com o material da aula, tá bom? Então, eu deixei aqui diversas vezes o link, eu vou colocar aqui novamente, mas precisa preencher direitinho para não ter problema. A Daniele colocou aqui que o Smart é vida. Maravilhoso é pouco. Nossa, a Dani, ela usa muito. Ela usa muitos recursos. É muito legal. Ela usa muitas tecnologias nas crianças. E é uma coisa, vai, relativamente nova, né? Eu falo, Dani, você pegou um limão e fez um limoeiro, assim, inacreditável. E, ó, manda ver. Faz que nem a Evelyn e Tiene e dá certo. É muito legal. Sim, ó, eu deixei aqui novamente o link da lista. Já coloquei novamente para quem falou que não viu, acabei de enviar. Deixa eu ver se tem. Por enquanto não apareceu mais uma pergunta. Tem alguma coisa que você queira frisar? Alguma coisa? Pessoal, só assim, a gente está sempre à disposição, qualquer dúvida, qualquer reclamação, pode entrar em contato. A gente está com um pequeno atraso de equipamento, então assim, ai, minha amiga recebeu, eu não recebi, não. Sua amiga deve ter comprado de outra pessoa. A gente pede desculpa, mas a gente teve uma carta extraviada, então a gente tem tá com algum problema para entregar, mas isso deve se normalizar. Então eu já peço desculpa de antemão de quem comprou com um vendedor e não recebeu, mas a gente teve carga extraviada, a gente está com uma demanda muito alta. Qualquer coisa, vocês chamam a gente aí que a gente tenta viabilizar da melhor forma possível tudo. Tá ótimo. Pessoal, queria agradecer a Renata, como sempre, né? Uma parceira, sempre disposta. Eu agradeço mesmo, porque eu acho que esse é o intuito do que a gente faz aqui na Life Saúde. Quem conhece a Life já sabe disso. A gente está aí, esse ano vai fazer 14 anos no mercado. A gente atua com fisioterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional, mas a ideia é que a gente possa, né, disseminar as boas práticas, né? A gente sabe que tem muitas pessoas que às vezes, né, na correria do dia a dia, não tem tempo, então a gente faz esses treinamentos mais curtos, né, disponibiliza o material, deixa as aulas gravadas aí disponível na nossa plataforma do YouTube, porque a ideia é isso, que os profissionais tenham, né, uma melhora do conhecimento, possa, né, tratar melhor os nossos pacientes de uma maneira geral, né, e isso eu acho que é o propósito que a gente tem aqui pensando como educação continuada, como profissional, porque eu também sou fisioterapeuta, né, e atuo nessa área, né. Então, eu fico muito feliz pela Renata aceitar sempre o convite, né? Tá sempre disposta, né, a comprar a nossa ideia, e isso é muito bacana. Então, como eu falei para Agradeço. vocês, pessoal, o link da lista de presença tá já no chat. É importante que vocês preencham para poder estar recebendo o certificado. O certificado também é enviado dentro de 7 dias e o material da aula que foi apresentado aqui hoje, tá bom? Então, pelas nossas redes sociais, que é Life Saúde _ domiciliar, vocês ficam sabendo sobre os nossos treinamentos. Mensalmente a gente sempre posta, né? Mas a gente manda também, a gente sempre deixa nas redes sociais. E então, qualquer dúvida, nós também estamos à disposição, qualquer eventualidade, né? Como a Renata falou, o contato dela tá no Instagram, o telefone, e a gente também, o que a gente puder auxiliar. O treinamento não é só para quem é da Life Saúde, quem é um prestador nosso, então pode compartilhar, né? A ideia é quanto mais pessoas tiverem conhecimento, melhor é para todo mundo, né? Então, agradecer imensamente todo mundo que pôde participar hoje. Rê, obrigada, viu? Se Obrigada a alguém tiver vocês, alguma pessoal. dúvida, pessoal, a gente vai finalizando por aqui. E novamente, obrigada tanto à PowerBrief, à NCS, a você, Renata, particularmente, né? Que eu acho que é fato, né? A gente gosta do que faz, a gente entende, né? Que é necessário realmente esse processo. Muito obrigada mesmo, viu? E obrigada a Obrigada todos a vocês que estão vocês. participando, viu? Obrigada, pessoal. Boa noite. Tchau, Fiquem com tchau. Deus. Tchau, Obrigada. tchau.